Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 21 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro do Êxodo, capítulo 11, do versículo 10 até o capítulo 12, do versículo 14. Comereis com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, às pressas. É a Páscoa. O trecho que hoje meditamos é a libertação do povo judeu do Egito, a raiz de toda a missa que celebramos, o protótipo da nossa libertação e salvação. É a Páscoa dos judeus, a festa da grande passagem do mundo das trevas à luz, da escravidão para a liberdade, dos vícios para o amor. Inúmeras são as mensagens de Deus para nós hoje. Cada um escute o Espírito. Nós colocamos em destaque a prontidão, a determinação, a atitude com que cada um deve dar esse grande pulo na vida. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o trecho que hoje meditamos nos apresenta a origem da festa da Páscoa, que é também a raiz de cada missa que celebramos. Páscoa significa passagem, e esta palavra é maravilhosa. Ela expressa uma consciência antiga da humanidade. O homem, cada um de nós, nasce para viver uma passagem. A vida é uma passagem.
Esta passagem vem junto com uma outra palavra, libertação. O trecho que hoje lemos tem raízes antigas que chegam a mais de 3.000 anos atrás. E ele fala de passagem e libertação. Historicamente, houve a extraordinária libertação do povo do Egito. Esse evento único estava acima de qualquer cogitação. Seria, irmãos, como dizer hoje, que o estado de Sergipe, o menor estado do Brasil, conseguiu ganhar a guerra contra os Estados Unidos e a Rússia juntos. Era impossível que um punhado de escravos pudesse fugir das mãos da maior superpotência daquele tempo. Mas isso aconteceu. O povo judeu foi libertado da opressão e da escravidão do Egito. Mas isso não é uma simples lembrança para fazer um belo filme. Essa libertação é uma pequena célula da grande e perene libertação que continua hoje na tua vida. A libertação é uma experiência que nunca termina, e ela é para cada homem que vem nesse mundo. Escute um pouco o que fala um famoso mestre judeu, Rabi Akiba. Em cada geração, o homem deve se considerar como tirado pessoalmente do Egito. Por isso, vamos louvar e agradecer àquele que da escravidão nos trouxe a liberdade. A história da Bíblia, irmãos, deve ser vivida como um memorial e não como uma telenovela a qual eu assisto. Memorial significa que eu sou o protagonista, aqui e agora, e tenho somente a minha vida para ficar neste palco. Isso significa que hoje quem está colocando o pé no fundo do Mar Vermelho para atravessá-lo sou eu. O Mar Vermelho está se abrindo para mim agora. Eu sou o povo de Israel. Eu estou vivendo a minha libertação. A Páscoa é verdadeiramente a celebração do meu primeiro encontro com Deus, a celebração da minha libertação. Os sinais da Páscoa valem também para mim hoje. As ervas amargas me lembram o amargor da minha escravidão, a tristeza, a depressão de ficar no fundo do poço. Os pães sem fermento me lembram que não teve tempo para esperar o pão fermentar e precisou comê-los sem que ele crescesse suficientemente, porque havia pressa, muita pressa de sair desta escravidão, porque quando Deus passa, não dá mais tempo para esperar. Assim, comer em pé, com os rins cingidos, ou seja, com a roupa bem amarrada para poder caminhar rápido e fácil, sandália nos pés, porque a caminhada é longa, cajado na mão, porque a marcha está começando. Essa é a Páscoa hebraica. Enfim, o mais importante é o Cordeiro imolado. Esse é o símbolo por excelência de Jesus. Ele é o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que carrega e tira o meu pecado. Ele é que me conduz nessa grande passagem. A Páscoa é a festa do nosso batismo, a lembrança do nosso batismo. Para muitos de nós é a lembrança do nosso Yeshua, do nosso Ruá, do nosso Caná, quando começamos a viver de novo, libertados de todos os vícios, e o nosso batismo começou a fluir novamente. Hoje, portanto, vamos lembrar do nosso primeiro consciente encontro com Jesus, o nosso libertador, o nosso Salvador. Vamos deixar um minuto para que cada um de nós faça memória desse momento, do seu encontro consciente com Jesus. Faça memória da sua primeira consciente fusão do Espírito Santo.
faça memória do seu retiro. E agora, irmãos, vamos ouvir de novo alguns trechos da leitura de hoje, para nos sentir em comunhão com o povo judeu e com todos os que nos séculos se decidiram a sair de sua escravidão e caminhar rumo à terra prometida. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Vamos agora escolher o nosso propósito, que seja o nosso modo concreto para continuar a caminhada.
celebre a sua libertação. Paz e alegria a todos. Esta é a tua Páscoa. Paz e alegria a todos.